Oi pessoal, eu sou Alexandra Mendonça e vamos para mais uma aula do curso de modelagem de vestido infantil. E antes de começar, se inscreva no meu canal e ative o sininho para que todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você seja notificado. E me siga nas redes sociais. E vamos começar! Oi pessoal, eu quero fazer a modelagem do E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como eu corto o tecido com o molde sem margem de costura. Eu já ensinei aqui numa outra aula como colocar a margem de costura no seu molde, mas se você não quiser colocar margem de costura no molde, eu vou mostrar para vocês como que você vai cortar o tecido com o molde sem margem de costura. Eu vou mostrar para vocês ali na mesa como é que eu faço e aí para você aprender bem direitinho como é que funciona. Vamos lá para a mesa. Aqui é a frente. Então, a frente você vai dobrar dessa forma, porque a frente ele tem a dobra. Então, aí você vai medir, aqui eu vou medir certinho, para ficar a dobra certinho no molde, para não perder o tecido. Aqui é só um pedacinho, mas dá para você fazer bem direitinho no seu tecido, que com certeza vai ser maior para fazer um vestido, tá bom? Ó, aí você vai pegar aqui, ó, botar certinho aqui e ver a margem que você vai deixar. Nesse caso aqui eu vou deixar uma margem de 1 centímetro, então não dá para eu colocar mais um pouquinho para cá, tá vendo? Então você vai fazendo dessa forma para você não perder muito tecido, tá bom? Aí, ó, vou fazer certinho, arruma o tecido. Aqui, o que você vai fazer? Você vai, primeiramente, você tem que saber qual a margem que você vai utilizar. Aqui eu vou usar toda a margem dele de 1 centímetro. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui, ó, já deixei aqui 1 centímetro, aqui eu vou cortar 1 centímetro e aqui também. Aqui você pode colocar, prender o seu molde com alfinete. Aí você prende todinho o molde com alfinete, ou você pode colocar pezinhos. Eu gosto de colocar pezinhos assim, que aí o molde não sai do lugar e aí eu já corto ele bem certinho. Mas se você preferir, você pode colocar os alfinetes aqui, tá? Ó, vou colocar aqui o pezinho. E aqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu já corto direto aqui 1 centímetro, já vou calculando. Se eu já tiver mais experiência, já vou calculando. Mas se você ainda não tiver experiência de cortar, você pode pegar um giz, tá? Um giz. Esse aqui, no caso, é um giz de alfaiate. Até caiu no chão e quebrou. Acontece. Um giz de alfaiate. Ou você pode pegar um pedacinho de sabonete. E ele vai fazer essa mesma marcação, tá bom? Aí você vai marcar, você vai pegar a sua fita métrica. Aí depois que você fizer isso aqui, já deixa tudo certinho. Aí você pode cortar direto aqui com a tesoura. Já vai cortando certinho se você já tiver a experiência de estar cortando tecido. Mas se você não tiver muita experiência, você pode pegar a sua fita métrica com o seu giz e ir marcando de pouquinho em pouquinho. 1 centímetro e vai marcando, ó. 1 centímetro. Ao redor de todo o seu molde. Dá mais trabalho? Dá, mas fica bem certinho. Aí aqui você pode pegar a sua régua curva e você pode ir ajeitando certinho aqui, ó. Pra você ir fazendo a sua marcação. Eu já fiz a marcação, agora eu vou fazer com a régua. Aqui eu não marquei. 1 centímetro. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Nas laterais. Marca 1 centímetro. Aqui em cima também. Eu tô marcando aqui do 2 por 3 porque tem esse ferrinho aqui. Mas é 1 centímetro. 2 por 3 é 1 centímetro. Aí você vai fazendo isso ao redor de todo o seu molde. Depois que você fizer isso, aí você vai pegando as suas réguas. Ó. A régua reta, você vai fazer essa parte aqui que é reta. E depois fica mais fácil de você cortar. Mas como eu falei, se você já tiver experiência, não precisa você fazer toda essa marcação. Ó. Aqui eu vou usar régua curva para ficar bem certinho. E aqui também eu posso usar essa régua. Aqui embaixo eu já deixei 1 centímetro, eu não vou nem marcar. Mas caso você tivesse
tecido maior aqui, aí você também marca aqui 1 centímetro. E aí, é só você tirar o molde de cima e aí você faz o corte certinho aqui na linha onde você fez a marcação, tá? Dá super certo aqui, fica bem legal. Agora, se você for fazer com o molde, aqui eu fiz todo de 1 centímetro, eu vou virar aqui para o seu lado para não aparecer essa marcação aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a margem de costura da barra. Aqui, ó, aqui é uma blusinha pequenininha. Nessa lateral aqui eu vou deixar também 1 centímetro. Eu vou fazer só uma barra simples com reta e overlock, tá? Então eu vou deixar 1 centímetro. Caso você queira fazer uma barra diferente aqui, por exemplo, uma costura francesa, e aí você já vai deixar uma margem maior, né? Porque a costura francesa vai pegar mais tecido. Então, no caso da costura francesa, você iria deixar uma margem mais ou menos assim, 1,5 centímetro, tá? Então, por isso que você tem que saber qual a costura que você vai fazer antes de você cortar o tecido, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês como que eu corto com molde sem a margem de costura. Aqui eu vou deixar uma margem de costura de 2 centímetros. Então, eu vou medir aqui 2 centímetros. Vamos ver aqui, 2 centímetros. Ó, aqui tá certinho. Aqui eu vou deixar 1 centímetro. Aqui eu vou colocar meu pezinho. Ou posso colocar aqui o alfinete. Aí você escolhe a qual que fica melhor pra você, tá? Sempre escolha a opção que fica melhor pra você trabalhar. Aqui eu tô mostrando pra você tanto o alfinete como o pezinho. Mas aí você escolhe qual fica melhor pra você trabalhar, tá? Ó, vou colocar o pezinho aqui, eu gosto de trabalhar com o pezinho. Aí eu vou fazer da mesma forma. Se eu já tenho a experiência, eu já vou cortar direto aqui, ó. Aí eu vou fazendo tudinho com a tesoura. Mas se eu não tenho experiência, eu vou fazer a marcação, que aí fica tudo bem certinho. Vamos fazer a marcação. Aqui eu vou deixar 1 centímetro também. Ó, do 2 por 3. Então, sempre que você for fazer o corte, antes de você fazer, você tem que saber qual a margem que você vai fazer, qual a costura que você vai fazer, né? Nesse caso aqui, como eu vou passar só a reta e a overlock, eu vou deixar 1 centímetro. Aqui também eu vou deixar 1 centímetro. Aqui na barra eu vou fazer com 2 centímetros. Então, eu vou fazer da mesma forma, só que eu vou medir 2 centímetros. Aí eu já vou deixar uma barra maior. Aí vai depender da barra que você vai fazer também, tá? Se você quiser fazer uma barra de 1 centímetro, aí você vai deixar só 1 centímetro. Se você for fazer aquela barra de 1 centímetro mais dobrada assim 2 vezes, então assim, você vai ter que deixar 2 centímetros, tá? Se você for fazer uma barra de 1 centímetro que vai ser só passado na overlock e depois virar, aí sim você deixa 1 centímetro. Então, tudo isso você tem que saber antes de você cortar o seu tecido, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu poderia colocar um viés nessa partezinha aqui da cava. Então, se eu for colocar um viés, eu não preciso deixar 1 centímetro aqui, porque o viés ele vai pegar certinho aqui. Então, aqui eu já posso cortar certinho aqui onde tá o molde. Aí eu deixo a margem só nessa lateral, tá? Então, por isso, novamente eu falo, você tem que saber qual acabamento que você vai fazer antes de cortar, tá? Aqui eu vou pegar a régua e vou marcar pra fazer essa retinha. Então, tudo isso é prática. Então, você tem que praticar para você aprender, tá? Tudo que você for fazer e quiser aprender, você tem sim que praticar. Não é só fazer uma vez, você tem que fazer várias vezes. Tudo que a gente quer fazer, nós temos que fazer várias vezes. Aqui, você vai pegar a sua régua e vai virando, né? Como você já aprendeu lá na modelagem. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou utilizar essa curva porque aqui tem uma curvinha. E aqui a parte reta. Aí aqui como eu já marquei, vou retirar o molde. E aqui já tá a marcação. Aí eu já corto
certinho aqui na marcação. Pego minha tesoura e vou cortar certinho aqui na marcação. Opa, viu? Aí eu vou cortar certinho na marcação. Então é bem fácil de você fazer dessa forma. Agora, se você já quiser fazer o seu molde com a margem de costura, vou mostrar aqui pra vocês que esse aqui eu já fiz com a margem de costura. O vestido é vasê. A gente já tem a margem de costura aqui em cima, na lateral, embaixo, na barra, tá todo com a margem de costura. Aí o que você vai fazer? Eu vou virar aqui esse outro lado, porque aquele lado tá riscado. Aí já fica até mais fácil. E aqui, como já tem a margem de costura, então eu vou só ajeitar aqui. Certinho. Esse pedaço aqui, ó, é a auréola, ó, tá vendo? Não dá pra ver direitinho, mas é a auréola. Aqui aí você, geralmente quando tiver esse pedacinho de tecido, a auréola, às vezes, ó, esse aqui não tá furadinho. Tem tecido que a maioria dos tecidos ele vem furadinho, mas esse aqui não tá. Mas aí você tira essa parte também, tá? Ó. Aí eu vou colocar aqui certinho. E vou cortar. Aqui eu vou colocar meu pezinho ou o alfinete. E aí eu vou recortar aqui certinho, porque já tá na minha margem de costura. Mas se você achar mais fácil cortar sem um molde em cima, aí você pega o seu giz e vai marcando certinho aqui, ó. Marca tudinho no tecido. Aí vai tudo da sua experiência, tá? Se você achar que fica mais fácil também de cortar com o molde, porque ele já está com a margem de costura, aí você já só corta por cima, ou você faz dessa forma aqui, ó. Vai marcando todinho com giz, certinho. Aqui embaixo eu vou marcar só curvinha. E aí, ó. Eu tiro e recorto certinho aqui na minha marcação. Então, essas são as maneiras que ficam fáceis para você fazer o corte do seu tecido. Sempre lembrando, sempre você tem que saber primeiro qual é a costura que você vai fazer. Se você vai fazer uma costura simples, se você vai fazer uma barra com 1 centímetro ou com 2 centímetros. Então, sempre antes de você fazer o corte, você tem que saber qual tipo de acabamento da sua roupa, tá bom? Então, terminamos essa aula de corte do tecido com o molde sem a margem de costura. Eu já até mostrei para vocês aqui com a margem de costura também, para vocês ficarem bem craques nisso daí. Então, assista várias vezes essa aula. Se você tiver dúvida, assista várias vezes, pode mandar mensagem para mim também, que eu vou tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Tá? Então, aqui você já aprendeu a fazer o corte com a margem de costura, né, com o molde com a margem de costura e com o molde sem a margem de costura. Então, aí você vai escolher se você quer colocar a margem ou não no seu molde. E agora que você já sabe cortar o tecido com o molde sem margem de costura também, que eu já ensinei pra você como fazer o molde com a margem de costura, o próximo passo é você fazer esses lindos vestidos que você já aprendeu a fazer a modelagem. Tire uma foto, coloque lá na sua rede social e me marque pra eu ver como que ficou perfeito e bem lindo, com certeza. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.